Graça e paz, igreja. Alegria. Pode empurrar um pouquinho para frente. Isso, para pôr uma água mais pertinho aí. Alegria, muita alegria estar aqui. Eu falei baixinho no ouvido dela, mas talvez você tenha ouvido, porque eu estava de microfone na mão. Eu disse para ela, já estou com sintomas de saudade. É verdade, porque vai chegando a hora de partir, você já pensa, poxa, daqui a pouco a gente está longe fisicamente, mas tem o mesmo espírito. No mundo espiritual não existe tempo e nem espaço. O tempo e o espaço são as leis da física. No mundo espiritual tudo é junto aqui agora. Por isso que mesmo estando desconectado no tempo e no espaço, na física, estamos ligados num espírito que nos une há muitos e muitos e muitos anos. E cada vez que nos reencontramos é como se tivéssemos encontrado ontem. Volta aquela alegria, volta aquela euforia. E a nossa família. Eu falo que o povo de Deus é a família na terra. Somos filhos de Deus. Se somos filhos do mesmo Pai, somos irmãos de verdade. Você só é meu irmão se você for filho do meu Pai. E se somos filhos do Pai, somos irmãos. E vamos viver juntos por toda a eternidade. Eu creio nisso. Eu quero compartilhar com você várias coisas na palavra de Deus, mas um texto para começar. Jeremias 29, versículo 11 em diante, até a primeira parte do versículo 14. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. O Senhor está dizendo, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, e farei mudar a vossa sorte. Eu quero que você repita comigo esse texto até aí, até essa parte A do versículo 14. Diga assim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Queridos, a pastora Amélia terminou falando de um Deus de promessas. Que promessa linda de Deus é essa na palavra? Que Deus lindo é esse? Quando estávamos adorando aqui, eu estava pensando, por mais que falemos da bondade dEle, por mais que exaltemos o nome dEle, ainda é pouco perto do que Ele faz e de quem Ele é. E essa palavra é uma promessa que tem um conteúdo de fazer tanto por nós. Quando ele diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, todo mundo tem um pensamento bom a respeito de si próprio. Todo mundo quer o melhor, todo mundo pensa o melhor, todo mundo planeja o melhor. E ele diz, meus pensamentos são melhores. São bem melhores do que os seus. Em outro texto, Isaías, ele fala, os meus caminhos são melhores. Quando você lê o Salmo 139, que Davi escreveu, falando da onipotência, onipresença, onisciência de Deus. Ele fala, o Senhor tem pensamentos excelentes a meu respeito. O plano de Deus para nós é perfeito. Quando fomos formados à imagem e semelhança dEle, e fomos colocados na terra através do começo da criação, em Adão, toda a criação foi feita. Deus fez um homem, e nesse homem a semente de toda a humanidade. Quando o apóstolo Paulo esteve em Atenas, no Areópago, que ele foi pregar aos atenienses, isso está em Atos 17, e ele foi
pregar pela misericórdia que teve de ver a idolatria dos atenienses. E ele fala para os atenienses que o Deus que ele serve não pode ser formado por mãos de homens, porque esse mesmo Deus, de um só, fez toda a raça humana. De um só ele fez toda a raça humana. Estabeleceu os tempos determinados e os limites da habitação. Tempos determinados é quando. Limites da habitação é onde. Então, em Adão, o primeiro homem formado à imagem e semelhança de Deus, estava toda a humanidade. Todos os quase 8 bilhões de pessoas que estão sobre a face da terra hoje foram formadas. Quando ele formou Adão, ele formou a humanidade. Agora ele chama a existência as gerações. Isaías 41 diz isso, que ele chama as gerações à existência. E ele chama as gerações escolhendo onde e quando vai nascer. Eu nasci em 2 de fevereiro de 1948. Não foi por acaso. Não foi porque meu pai e minha mãe resolveram ter uma vida sexual e geraram um filho, uma filha. Não. É Deus quem me enviou para o ventre dela, da minha mãe, naquele tempo, porque o único portal legal para um espírito vir para a terra é pelo ventre de uma mulher. A única forma de Deus enviar espíritos para a terra é pelo ventre de uma mulher. Por isso que ele fala para Jeremias: antes que eu te formasse, eu te conheci. Você estava comigo antes de eu te formar. E antes que saísses do ventre da tua mãe, eu te constituí profeta às nações. Você já nasceu com um ministério profético, você já foi gerado para ser profeta. Como João Batista foi gerado para anunciar a vinda do Messias. Como Sansão foi gerado para acabar com a guerra com os filisteus, para tirar o poderio dos filisteus. Você nasce com um propósito determinado, você nasce no tempo determinado. Deus não joga dados, ele não faz apostas, ele cumpre um plano, um projeto. Davi, no Salmo 139, ele fala: o Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe e já sabia todos os meus dias, quando nenhum deles ainda existia. A Bíblia fala que o pensamento não chegou à mente, ele já sabe qual é, ele conhece os afetos do coração. A palavra não chegou aos lábios, ele já sabe o que vamos dizer. Ele é um Deus que conhece tudo, ele é onisciente, ele é poderoso, ele é onipotente. Você sai lá fora, olha para o céu, vê zilhões de estrelas. Para ele criar todo o sistema solar, que é a nossa Via Láctea, planetas, estrelas. Para ele criar milhares de galáxias. Para ele criar seres, corpos celestiais que ainda nem foram vistos por telescópios, que nem foram criados. Ele só disse uma frase, ele disse: haja luz. Ele é todo poderoso. Ele é grande, ele é tremendo. E ele quer o melhor para nós. Sempre ele quer o melhor para nós. Toda dádiva, todo dom perfeito vem dele. Tudo que o homem pode receber, a pastora Amélia disse aqui, é do céu que veio. A tua força de trabalho, a tua capacidade intelectual, a porta de emprego que se abriu, tudo, absolutamente tudo vem do Senhor. Você senta para se alimentar, hoje sentamos numa mesa farta, você pensa que tudo aquilo veio da terra, Deus criou tudo na terra. Ele formou da terra todos os alimentos que os homens consomem para sobreviver. Ah, pastora, mas a vaca, a senhora comeu churrasco, a vaca não veio da terra. O capim veio da terra, que alimenta a vaca, que engorda, que faz a picanha existir para que eu coma assada, bonitinha, gostosa. Tudo ele formou, tudo ele fez para nós, presente para nós. Quando Deus formou o mundo e criou o mundo natural e colocou o homem para dominar, como eu falei ontem para você, Deus é o proprietário, mas o domínio ele entregou para o homem. O instituto jurídico de propriedade é um, de domínio é outro. O domínio da terra, o domínio do mundo natural, ele deu para o homem, ele deu. Tudo que existe na terra foi formado para o homem. Você acha que Deus
Toma água porque ele tem sede, ele colocou água na natureza para matar a sede dele. Você acha que ele colocou o petróleo na natureza porque ele ia encher de combustível o tanque do avião celestial dele? Você acha que ele fez os alimentos para ele? O ar que mantém o homem vivo. O ar que mantém o homem vivo, respira e vive. Para de respirar, morre. Vimos isso no Covid. O ar que ele coloca na terra, ele criou um mecanismo, um fenômeno chamado fotossíntese. A luz solar, com o verde da planta, que produz a clorofila, produz a fotossíntese e gera oxigênio. E sem oxigênio não tem vida, o homem morre. Os seres naturais precisam de oxigênio para viver. As plantas precisam de oxigênio. Se você colocar uma planta embalada num plástico e tirar todo o oxigênio do ambiente onde ela está, ela vai morrer. Precisa de água. Tudo isso Deus formou para nós, não para ele, para nós. Foi uma dádiva de Deus para nós. Mas você conhece a história, o homem pecou, o homem escolheu ouvir a voz do inimigo de Deus. Escolheu ouvir a voz daquele que queria trazer o homem para junto dele para o inferno, para um lago de fogo e de enxofre. Deus forma o homem para ser filho dele, filho dele. Está escrito isso quando você vai para o Evangelho de Lucas, capítulo 3. A partir do versículo 23, que fala da genealogia de Jesus, Jesus filho de José, José filho de Eli, Eli filho de Matate, Matate filho de Levi. Quando chega no fim dessa cadeia genealógica, chega em Adão. Está escrito lá no versículo 38 de Lucas, Lucas 3. Adão, filho de Deus. Deus formou o homem para ser seu filho, para ser seu filho. Ele tinha um unigênito no céu e ele queria ter muitos filhos na terra. Ele forma o homem à sua imagem e à sua semelhança, entrega para o homem o planeta, num equilíbrio perfeito. Não é tão longe do sol para não morrer congelado, não é tão perto do sol para não morrer queimado. Ele deu o planeta. Quando o apóstolo Paulo esteve lá em Atenas, no Areópago, ele faz um discurso, está em Atos 17. E ele fala, olha, o Deus que eu sirvo não pode ser feito por mãos humanas. De um só ele fez toda a raça humana. E a todos ele deu vida, respiração e tudo mais. Vida, respiração e tudo mais. O que é vida? Você sabe. Vida é um dom de Deus. O homem não faz filhos. É Deus quem faz. De modo assombrosamente maravilhoso me formaste, Davi fala. E a minha alma sabe muito bem. Deus usa os gametas feminino e masculino, óvulo e espermatozoide, para fazer a casca, a embalagem, o pacote. Para colocar um espírito com uma alma ali dentro. Os nossos filhos são espíritos que têm alma, estão dentro de um corpo, e o corpo vai voltar para o pó, e o espírito vai voltar para Deus que o deu. O homem não sabe fazer espírito, e o homem não sabe fazer alma. Não sabe, é Deus quem faz e entrega para o homem. Por isso que Sara ficava pedindo filhos, por isso que Rebeca pedia filhos, por isso que Raquel pedia filhos. Por isso que a mulher de Manoá, mãe de Sansão, pedia filhos, porque eram estéreis. Não sabem fazer filhos, porque é Deus que forma pessoas. É Deus que faz. Nós sabemos o que é vida. Vida é o fôlego de Deus, é o sopro de Deus. A Bíblia fala que o Pai tem 3 dons que Ele nos dá. É o dom da vida, é o dom da salvação e é o dom da fé. Dom é presente. É presente. A vida é um presente. É um presente de Deus. Respiração, eu sei também o que é. Respiração é o fôlego que mantém a minha casca, minha matéria viva. Sem oxigênio, não tem vida. Quando houve um terremoto no Haiti, no meio dos escombros, foi encontrada uma pessoa que estava soterrada há 11 dias. 11 dias estava viva. Não comia, não bebia. 11 dias. Mas respirava. Respirava. Você conhece a história do Covid no mundo inteiro. A luta para manter a pessoa viva respirando. Quando não conseguia mais respirar, acabou a vida.
Eu sei que a respiração é o fôlego de Deus que me mantém vivo. A Bíblia fala que ele retira o fôlego e o homem morre. Qualquer médico sabe que para atestar a morte é quando para de respirar. Parou de respirar. Acabou. Mas o apóstolo Paulo fala que ele dá vida à respiração e tudo mais. E o que é o tudo mais? Eu já preguei várias vezes sobre o tudo mais de Deus. O tudo mais de Deus é a bondade dele sobre nossas vidas, fazendo tudo o que precisamos. Tudo o que precisamos, até o que não precisamos. Tudo o que esperamos e até o que não esperamos. Tudo o que buscamos e até o que não buscamos. Tudo. Tudo, absolutamente tudo. Quando Jesus estava andando no meio dos homens, ele tinha os discípulos que ele escolheu para andar com ele. Primeiro escolheu 12, depois outros 70. De aldeia em aldeia, de cidade em cidade, aqueles homens indo e deixando o trabalho, deixando a exatoria, cobrador de impostos. O outro deixa o barco de pesca, era pescador, começa a andar com Jesus. E certa feita Jesus fala: vocês estão preocupados com o que vão comer, beber e vestir? Não se preocupem. O vosso Pai alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo. Não vai deixar faltar nada para vocês. Nada. Quando ele fala, vocês estão preocupados com o que vão comer, vestir, beber, calçar, ele está falando do básico. O básico, do básico, do básico, do básico. Necessidades básicas. E ele está dizendo: o teu Pai vai te suprir necessidades básicas. Ele diz: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. E nós sabemos o quanto nos agrada dar coisas para os nossos filhos. Quando podemos abençoar os nossos filhos com presentes, com coisas gostosas, com roupas, com viagens. Se podemos, fazemos com alegria. É com alegria que fazemos isso. E ele diz: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas, bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, está escrito aqui. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Está falando de desejo. O básico do básico são necessidades supridas por Deus, porque Ele é Pai. Agora, além do básico, do básico, do básico, Ele realiza desejos do coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do vosso coração. Desejo do coração não é o básico do básico. Desejo do coração pode ser uma viagem, pode ser uma casa nova, pode ser um negócio excelente. Pode ser algo que você não tem, mas que você sonha em ter. São sonhos, sonhos. Agrada do Senhor e Ele satisfará os desejos do vosso coração. É muito interessante porque desejo do coração, às vezes você não percebe que Deus está realizando. Você não entende que Ele está realizando. Você até, pai, pode admitir que seja uma coincidência. Pela primeira vez eu vou contar, falando sobre esse assunto, porque eu falo muito sobre Deus realizando desejos do coração. Eu vou contar um mimo de Deus que Ele me fez, passando por essa cidade. Quando vinha antigamente, eu ficava hospedado na casa da irmã Rania. Irmão Aziz e irmã Rania. Eles tinham um comércio, eles tinham uma loja, vendiam roupas de cama, de mesa, de banho, presentes. E quando eu vim para cá, eu vim para fazer uma parada aqui e depois iria para Belo Horizonte. Ficaria lá quase um mês pregando numa igreja que foi a igreja onde fomos consagrados pastores, Igreja Batista da Floresta, em Belo Horizonte. Eu ia ficar lá um mês trabalhando naquela igreja. E havíamos combinado, por telefone, com o pastor presidente da igreja, que eu ficaria hospedada no apartamento dos missionários dentro da igreja,
um apartamento com toda a estrutura, tudo de bom. Eles supririam tudo, geladeira, tudo. Um hotel 5 estrelas. Mas eu ficaria mais resguardada, mais confortável. Eu achei muito bom. Porque estar trabalhando já ficava lá hospedada. E aí, a primeira combinação é que eu ficaria sozinha. Só eu ia ocupar aquele apartamento. Eu já estava aqui em Jales e daqui iria para lá. Quando eu recebi a informação que eu não ficaria sozinha naquele apartamento, que ficaria comigo um casal de, ele juiz, ela pastora, um casal de irmãos que iam ficar comigo 2, 3 dias, depois eu ficaria sozinha o restante do tempo. Só que eu já sabia que o apartamento tinha 2 quartos e tinha um banheiro comum para os 2 quartos. E eu pensei, se eu soubesse antecipadamente que eu ia ficar hospedada numa casa para dividir um banheiro com um casal, eu teria levado um penhoar, um hobby, um roupão de banho, para poder ir para o banheiro só com o roupão. Não precisa levar toda a minha roupa para trocar, não precisa levar todo o aparato que uma mulher leva para o banheiro. Eu faria com prática, levaria um roupão de banho. Primeira oportunidade que eu tiver de sair em Belo Horizonte, eu vou sair para comprar um roupão então, porque não fiz planejamento disso. Como eu gostaria de ter sabido antes. Parece uma bobagem? Muito bem. Na hora de viajar, irmã Rania me entrega uma caixinha mais ou menos dessa espessura, quadrada, quase como aquela embalagem da placa que eu recebi. E ela me entrega aquela caixinha. Irmã Tânia, é um presente para você. Eu já estava pronta para sair para o aeroporto. Aquela caixa parecia uma caixa de bombom. Exatamente como uma caixa de bombom. Leve, bem embrulhadinho. Eu falei, não vou desembrulhar. Vou botar na minha malinha de mão e desembrulho quando chegar lá em Belo Horizonte. Agradeci a irmã Rania, beijei a irmã Rania, agradeci a hospedagem, agradeci o carinho e fui-me embora para Belo Horizonte. Cheguei lá em cima da hora de pregar. Já ia pregar naquela noite, a minha primeira pregação na igreja. Do aeroporto para a igreja, não mexi em mala, não mexi em nada. Da igreja eu chego na casa e já chego com o casal que ficou hospedado na mesma casa. Porque eles já estavam lá, já haviam chegado. E aí eu pensei, vou comer o meu bombom. Abri a mala. E não tinha um bombom, tinha um penhoar de seda dentro daquela caixa. Tinha um penhoar de seda, muito composto, muito bonito, muito fino. Dobradinho, ficou pequenininho do tamanho daquela caixa. E eu falei, Deus, o Senhor sabia que eu precisava de um penhoar. O Senhor sabia que eu precisava de um roupãozinho. E o Senhor providenciou isso. Primeira oportunidade eu liguei para a irmã Rania. Irmã Rania falou para mim assim, sabe, pastora Tânia, eu não ia dar esse penhoar para você, eu ia dar um echarpe de botar no pescoço. Estava fazendo frio sim aqueles dias. Ela falou, mas eu já estava embrulhando a echarpe, já estava colocando na caixa. E tinha um manequim com esse penhoar. E eu olhei para o manequim e eu vi você. Era você que estava com o penhoar. Ela falou, eu acho que Deus está querendo que eu mude o presente. E botei o penhoar ao invés da echarpe. Queridos, isso parece loucura. Você falar que é Deus que está dando penhoar, mas Ele realiza desejos do coração. Ele nos surpreende. Ele nos dá muito mais do que você pode imaginar. Ele está preocupado com você. Ele cuida de você. Mas isso ainda é pouco. É pouco.